Deus abençoe. Amém, pastor. Amém, igreja. Paz do Senhor para todos. Quero dar uma boa noite aos irmãos que se encontram aqui, aqueles que nos assistem em casa, através da live. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um. Quero agradecer o pastor, pela oportunidade de nos dar o púlpito dele, para estarmos ministrando a palavra. Como ele disse, a minha palavra, mas a palavra não é minha. A palavra é do Senhor. E eu peço ao Senhor que venha estar no nosso meio nessa noite. Que o Santo Espírito do Senhor possa estar ministrando através da minha vida sobre a palavra de Deus. Palavra que liberta, palavra que cura, palavra que sara. E que Deus assim abençoe a cada um que entrou aqui nessa noite e que possamos estar atentos no que Deus quer falar conosco. Amém? Vamos estar abrindo, irmãos, a nossa Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Apocalipse 14, versículo 7. Amém? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. E diz assim: dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Amém. Oremos. Pai querido, nesse momento nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na tua casa. E nesse momento, Deus, eu coloco a minha vida no teu altar para que tu possas, ó Pai, falar através de mim, Senhor. Que não venha nada do meu coração, nem de mim mesmo, Senhor. Mas que o Senhor fale, ó Deus, aquilo que tu queres, para que nós possamos sair daqui, Senhor. Não como nós entramos, mas também confrontado pela tua palavra, Senhor. Palavra é essa, Senhor, que edifica. Palavra que muda os nossos corações, muda os comportamentos, as mentes, ó Deus, e que possamos, ó Pai, nesse momento, estarmos com os nossos corações abertos, Deus, para que possamos ouvir a Tua palavra, porque a palavra é Tua, Senhor. Te peço perdão pelos meus pecados, ó Deus, e entrego mais uma vez a minha vida nas Tuas mãos nessa noite. Amém. Amém, amados? Pode se sentar. Amados, nós acabamos de ler a palavra do Senhor, que diz assim, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Se nós pegarmos esse texto, chegarmos mais acima, e nós vamos ver aqui o título desse versículo que diz: 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Então, quando a gente diz aqui, dizendo com grande voz, a gente sabe que é o anjo proclamando a voz de Deus. E eu coloquei um tema que diz uma grande voz. Uma grande voz. Mas hoje, através dessa palavra dos anjos, que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo falando aos nossos corações, ministrando aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. E temei a Deus. E quando eu estava pedindo orientação a Deus para que ministrasse essa palavra no meu coração, eu comecei a lembrar da humanidade, onde nós vemos que a humanidade, queridos, ela se encontra tão corrompida. E eu lembrava do ano de 2020, quando, na época do carnaval, o povo do mundo fizeram aquela escola de samba, onde colocaram a imagem do nosso Cristo como um derrotado e a imagem de Satanás como um vencedor. E ali a gente observa como o temor do homem está perverso, como o homem não tem temor a Deus. Parece que o homem esqueceu que o nosso Deus, Ele está vivo. O ser humano nem se incomoda com o que o nosso Deus pensa. E muitas das vezes nós vivemos assim, sem perceber que tudo que nós fazemos, o nosso Deus está vendo.
E a humanidade, ela corre cada vez mais com passos largos ao inferno, queridos. Porque o ser humano, ele não quer temer ao Deus, o Criador. Muitas das vezes a humanidade, ela prefere temer a criação, mas não o Criador. Temem a tantas coisas, a tantos deuses, mas o Deus verdadeiro, o Deus vivo, a humanidade muitas das vezes não quer temer. E a gente lembra que no início da pandemia, parece que todo mundo se converteu. Porque todo mundo buscava, todo mundo orava, todo mundo cantava. Eu me lembro que as pessoas iam para a janela e cantavam: porque Ele vive, posso crer no amanhã. E era toda a humanidade cantando. Parecia que não era temor, era medo. E muitas das vezes a gente tem medo e não temor. Mas o Senhor, Ele nos chama para que a gente venha temer a Ele e dar glória a Ele. Porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E a palavra do Senhor, lá em Provérbios 9, 10, diz que a sabedoria, o temor é a sabedoria, o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, porque o homem que teme ao Senhor, ele vai ter a sabedoria de entender que a nossa vida foi criada para Ele. Que a nossa vida foi criada para dar louvor ao Senhor. E nós lemos aqui: temei a Deus e dai-lhe glória. Dai-lhe glória. E prosseguindo: porque vinda é a hora do seu juízo. E a humanidade acho que está esquecendo que o nosso Deus vai vir para julgar a terra. Porque a terra, amados, ela geme, a natureza geme. A palavra do Senhor diz isso. E o nosso Deus também, Ele fala lá em Mateus 24, 6 e 7. Pode colocar para mim, fazendo um favor. E o Senhor, nosso Deus, Ele já avisava: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Amados, será que a humanidade não tem visto isso? Todas as vezes que nós abrimos nossa televisão, a nossa internet, o que mais a gente vê é que a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia se cumpre a cada dia. E nós estamos vivendo um breve, porque em breve o Senhor vai voltar. E como nós estamos? Será que nós estamos temendo a esse Deus? Será que a nossa vida está do jeito que o Senhor quer que nós façamos? Será que como igreja do Senhor nós temos que glorificado ao nosso Deus? Será que nós temos temido a esse Deus? Porque muitas das vezes acho que a gente pensa que é o inimigo das nossas almas que vai nos lançar no inferno. Mas não, queridos. A palavra do Senhor ela é bem clara. Que quando no juízo final, quem vai nos julgar é Ele. Quem vai dizer: vinde bendito do meu Pai, e apartai-vos de mim, é o próprio Deus. E muitas das vezes a gente se esquece disso. Muitas das vezes a gente vive uma vida achando que Deus não está vendo o que a gente está fazendo. Mas os olhos do Senhor, Ele está contemplando tudo o que nós fazemos. Tudo. Aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando. Os olhos e o ouvido do Senhor está contemplando. E não pense que vai passar impune, não, amados. Porque se nós pegarmos a palavra de Deus e lermos toda vez que o homem, toda vez que a humanidade ficou contra o nosso Deus, a ira do Senhor foi estendida sobre ele. A ira do Senhor foi estendida sobre todo aquele povo que se rebelaram contra Deus. E não vai ser diferente. Não vai ser diferente, queridos. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar atentos, olhando para a nossa vida de servos do Senhor, de cristão, como nós estamos agindo.
Quem somos? Aonde estamos? Será que as pessoas têm reconhecido que nós somos realmente cristãos? Eu me lembro como criança, que a gente saía para ir para os cultos. Eu fui muito culto, eu falo que acho que eu tenho mais de 200 anos, porque eu me lembro de tantos cultos que eu participei. Eu ia a cultos lá em Santa Maria, eu ia a cultos lá na Ponte do Sertão com meus irmãos, que muitos já se foram, a gente ia a pé para pregar o Evangelho, os irmãos não tinha luz nos caminhos, e eu lembro do finado irmão Obed com uma latinha de óleo, com uma vela acesa dentro, clareando os nossos caminhos, para que a gente pudesse ir lá evangelizar. E Deus estava contemplando. E muitas das pessoas olhavam e viam os servos do Senhor com a sua Bíblia debaixo do braço e dizia: ali vai um servo do Senhor. E hoje está muito complicado, porque muitos nem a Bíblia carregam mais. Nem a Bíblia carregam mais. Então, amados, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos dar glória a esse Deus que vai vir julgar a terra, julgar a humanidade, pelos teus feitos, pelos teus atos. Precisamos acordar e entender isso, porque cada dia que passa, nós estamos mais perto da vinda do Senhor. E muitas das vezes tem tantas pessoas vivendo de uma forma, achando e esquecendo que esse dia virá. E esse dia vai ser maravilhoso para muitos, mas para muitos vai ser terrível. Vai ser terrível, queridos. Porque muitos achavam que iam ter salvação e no momento não vão ter. Porque vive uma vida de uma moda, a moda vai-se embora, achando que Deus não está vendo. Eu costumo falar para as minhas crianças na EBD, na classe do cultinho à noite, que Deus vê eles, até eles tomando banho, fazendo as suas necessidades, eles ficam espantados. Que é isso, tia? Eu falei, Deus vê vocês assim. Porque os olhos do Senhor, Ele contempla tudo. Os olhos do Senhor contemplam até o nosso coração, o pensamento que está aí agora na tua mente. O Senhor sabe. O Senhor me conhece e conhece a cada um de vocês. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos fez. Mas Ele nos fez para que nós pudéssemos dar glória a Ele. Para que nós pudéssemos viver temendo a Ele. Porque quem teme ao Senhor vai viver na dependência dEle. Quem teme ao Senhor reconhece que Ele é o nosso Deus. Que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador. O homem que teme ao Senhor, ele reconhece todas as vezes que ele erra, porque o Espírito Santo de Deus vai incomodá-lo, e ele vai reconhecer que ele errou. Eu não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos, queridos, porque perfeito só foi Jesus Cristo. Nós erramos, mas nós temos o Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado. É aquela voz que, quando nós erramos, vem na nossa mente: olha, se arrependa. Se arrependa. É dessa forma. Nós precisamos temer a Deus e se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Porque muitas das vezes nós entramos aqui, foi cantado no Santo dos Santos, quem pisou no Santo dos Santos não sabe viver longe deste lugar. E realmente não sabe. Mas é só quem pisou. É só quem tem intimidade com Deus que não consegue viver longe dele. Porque não adianta nós virmos para a casa do Senhor, cantar, sentar no banco, mas se nós não estivermos com o nosso coração voltado para receber aquilo que Deus quer falar. Não adianta, querido. Você vai entrar aqui do jeito que você entrou, você vai ficar aqui do jeito que você entrou, e você vai embora do jeito que você entrou. Porque você não abriu o teu coração para que Deus pudesse falar com você, para que Deus pudesse te preencher.
Eu costumo falar que o pregador, glória a Deus, aleluia, que existem muitos pregadores, eu tenho as minhas limitações, não fiz seminário, mas, glória a Deus, eu me coloco à disposição do Senhor quando sou chamada para falar de Deus, mas a gente não tem que olhar para grandes homens bonitos, importantes, não, amados. Nós precisamos ouvir a voz de Deus através de qualquer servo do Senhor, porque Deus, Ele usa quem Ele quer. Muitas das vezes nós queremos vir para a igreja ouvir uma palavra de fulano, um pastor que vem de algum lugar, um pregador de algum lugar. E às vezes alguém humilde, Deus quer falar com a gente, e muitas das vezes a gente não quer ouvir. Mas Deus, Ele continua com essa grande voz, dizendo para mim e para você: temei a mim, e se arrependa dos seus pecados. Porque está perto o meu juízo. Está perto, querido. E a palavra vem para todos. É para mim, para vocês jovens, adolescentes. O juízo final vai ser para vocês também. Então, cuide da vida espiritual de vocês. Busquem na palavra. Se alimente da palavra de Deus. Eu sempre falo, assim como a gente precisa se alimentar do nosso corpo físico, a nossa alma, ela precisa ser alimentada. A nossa alma precisa ser alimentada pela palavra. A nossa alma precisa ser alimentada pela busca em Deus. Pela busca em nosso Deus. Se nós olhamos para a humanidade, no início ficou todo mundo temente a essa enfermidade da Covid, mas hoje, se você olhar, parece que as pessoas esqueceram e não estão nem aí mais para nada. E muitas das vezes a gente, como servo do Senhor, é preciso Deus apertar para que a gente possa buscar, embora não devia ser assim. Não devia. Nós que conhecemos o nosso Deus, nós devemos buscar Ele em todo o tempo, seja na hora da alegria, na hora da dor. Em todo o tempo buscar o Senhor e dar glórias a Ele. Só o fato de estarmos aqui, amados, com vida, nós devemos dar glória. Glória ao Senhor. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor me dá de vida. Porque se nós estamos com vida, passamos nessa pandemia, estamos aqui com vida, porque eu creio que Deus ainda tem algo para fazer na minha e na vida de cada um de vocês. Se Deus permitiu nós passarmos por esse momento tão difícil, onde muitos se foram, e estamos aqui, porque Deus ainda tem algo para fazer. Será que nós estamos atentos a isso? Será que nós estamos enxergando isso? Será que nós temos perguntado, Senhor, o que Tu queres ainda comigo aqui nesse tempo? Eu confesso aos irmãos que tem hora que eu olho esse tempo que a gente está vivendo, muitas das vezes eu falei, Senhor, dá vontade de falar assim, Senhor, me leva, porque aqui na terra está muito difícil. Está muito difícil. É tanta tristeza. É tanta coisa que entristece o nosso coração. E muitas das vezes a gente fala para as pessoas de Jesus. As pessoas ouvem, mas não dão importância. E aquilo fere o nosso coração. Eu lembro de uma certa feita que nós fomos fazer uma visita. O irmão Nilson foi junto. E ali a gente falava com aquela pessoa, você quer aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? A pessoa debilitada em uma cama, e ela disse, eu não quero. Eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha escutado alguém dizer que não queria a Deus. E aquilo ali foi um choque para mim. E era uma pessoa que necessitava de Deus. E ela disse que não queria. Eu não quero. E a gente ainda falou mais alguma vez, eu falei, o irmão Nilson falou, e ela insistiu, eu não quero. Não quero. Mas nós fizemos nossa parte. Falamos. Mas é o Espírito Santo que convence, então o Espírito Santo que continue tocando no coração daquela pessoa.
Mas tem muitas pessoas assim ainda, queridos, que não querem Deus. Não querem reconhecer que foi Deus que o criou, que é Deus que dá vida, Deus que dá saúde, Deus que é dono de tudo e te dá tudo. E muitas das vezes nós não agradecemos. Muitas das vezes nós não agradecemos. Nós não damos glória ao nosso Deus, nós não damos louvor. Esquecemos que estamos de pé. Se temos um teto para a gente morar, uma coberta para a gente se tapar no frio, uma comida para comer. Nesse tempo, tantas famílias necessitando de alimentos. Quantos chefes de família que perderam o seu emprego estão morando na rua? Não são poucos, não, irmãos. São muitos. Pessoas que tinham seus bens, pessoas que tinham casas boas, seus comércios, e hoje perderam tudo. E muitos desses ainda não querem reconhecer o Deus que nós servimos como Deus da vida deles. E é por isso que o mundo corre a passos largos para o inferno. Porque as pessoas não querem reconhecer Deus. Não querem temer o Senhor. Querem viver uma vida de qualquer maneira. Uma vida de qualquer jeito. E essa palavra vem para nós como igreja do Senhor. É tempo também de nós nos consertarmos em muitas coisas, amados. Porque se nós olharmos para as nossas vidas, talvez esteja faltando algo para ser consertado. E o juízo vai vir. Então é tempo de conserto. A voz está clamando, o Senhor está falando: temei a mim. Arrependei dos seus pecados, porque está perto a minha volta. Está muito próximo. Porque a palavra do Senhor foi escrita há muito tempo, então cada dia que se passa, a gente vai vendo tudo o que está na Bíblia se cumprindo. Tudo. Tudo o que o Senhor falou que ia acontecer está se cumprindo. Nós ficamos assim, apavorados muitas das vezes, nós que temos filhos, ficamos imaginando: Senhor, como que vai ser dessa geração futura? Se nós já estamos vivendo os tempos terríveis, como vai ser? Mas não é para espantar. É só um alerta. É um alerta que Deus traz para a gente nessa noite. É um alerta de Deus para nós. Temei a Deus, dai glória a Ele, dai glória ao nosso Deus e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de água, porque foi Ele que criou tudo. Ele fez todas as coisas e tudo pertence a Ele. E as nossas vidas foi criado para pertencer a Ele, mas muitos não querem. Muitos não querem. E refletindo nessa palavra, eu me lembrei de um irmão, um pastor missionário, que se chamava o pastor Hernandes. Um homem que temeu a Deus, um homem que adorou a Deus, e um homem que entregou a sua vida a Deus até na morte. Ele nunca negou a Jesus. E hoje, nessa noite, eu falo conosco, que possamos temer a Deus, queridos. E contar a história desse pastor Hernandes, que foi um missionário. Ele foi levado até a Cuba, com a sua família, para pregar o Evangelho. E lá, queridos, nós sabemos que é um país comunista, foi na época de Fidel, e ele ali pregando o Evangelho, ele foi pego, ele e a sua família, e foram presos. Foram presos, e depois eles foram levados até os soldados, para que eles pudessem negar a Jesus. E Hernandes, os seus 2 filhos e a sua esposa, foram levados até a presença dos soldados, e ali foi falado para Hernandes: Hernandes, nega a esse Deus que você está pregando aí, que você está falando.
que a gente vai deixar vocês tranquilos, não vamos fazer nada com vocês. Mas se você não negar, nós vamos matar vocês. E pegaram o Hernandes e botaram o Hernandes do lado, e pegaram a sua família, deixaram do outro, e pegaram um filho de Hernandes, e falou: Hernandes, nega Jesus. Nega Jesus, senão vou matar o seu filho. E Hernandes olha aquela cena, querido. E ele, com seu temor ao nosso Deus, conhecendo quem era o Deus que ele servia, e Hernandes começa a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto, não. E o soldado matou aquele filho do Hernandes. E mais uma vez o soldado chega para Hernandes e pergunta: Hernandes, você ainda vai continuar negando? Que você não vai negar esse seu Jesus? Tem certeza disso, Hernandes? Nós já te matamos o primeiro filho. E se você continuar falando deste Jesus e não negá-lo, nós vamos matar o seu segundo filho. E pegaram o seu segundo filho e colocaram lá no paredão e falaram para ele: você vai negar esse Jesus? E Hernandes mais uma vez começa a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto, não. E mataram o seu segundo filho. Hernandes, olhando aquela cena, pegam a sua esposa e dizem para ele: você vai continuar negando? Vai continuar negando que você não vai mais falar do amor de Jesus? Você vai continuar nessa forma sua de falar que você vai continuar servindo a esse Deus e que atrás você não vai voltar? E mandou que matasse a sua esposa. E naquela hora Hernandes, olhando aquela cena, diz: não, minha esposa não. Mas a esposa de Hernandes olhou para ele: Hernandes, não negue a Jesus. Não negue, Hernandes. Fica firme. E Hernandes, amados, mais uma vez começa a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto, não. E mataram a sua esposa. E pegaram o Hernandes. Falaram para o Hernandes: olha, você perdeu toda a sua família. Você ainda vai continuar assim, servindo esse Deus? Você tem certeza disso, Hernandes? Nega esse Deus, Hernandes. Você já perdeu seus filhos, sua esposa. E Hernandes olhou para aqueles soldados e começou a cantar novamente: estou seguindo a Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. E Hernandes foi morto por não negar Jesus. Toda a sua família foram mortos por não negar Jesus, por temer a esse Deus, por dar glória a esse Deus através das suas vidas. Amados, que nós possamos também temer a esse Deus, porque nós que servimos a esse Deus sabemos que Hernandes e sua família não morreram, eles estão na glória. Porque muitas das vezes as pessoas ficam apegadas a essa terra e esquecem que Deus foi preparar um lugar lindo para nós. E às vezes a gente quer viver tanto tempo aqui, apegado a essas coisas passageiras. E Deus tem um lugar tão lindo, tão maravilhoso para nós. Então, amados,
Que nós possamos continuar firme na presença do Senhor. Que nós possamos continuar temendo a esse Deus maravilhoso. Esse Deus que deu o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, com todo o seu sofrimento, para salvar a mim e a você. Que nós possamos fazer como Hernandes. Não negar a Jesus. Não importa as circunstâncias. Não importa o que nós vamos passar. Mas fique firme. Fique firme. Porque o lugar para onde nós vamos não se compara a essa terra que vivemos. Não se compara a esse caos que nós estamos vivendo, queridos. Não. Então vamos nos preparar para encontrar com esse Deus. Vamos nos preparar para esse juízo final. Porque eu costumo dizer, como uma vez o Paulo Cardim disse, Jesus volta todos os dias para alguém. Não sabemos o dia, nem a hora que o Senhor vai nos buscar. Quantas pessoas, querido, passam um dia todo bem, e ao deitar, não acorda mais. Quantas pessoas estão bem se programando para fazer uma viagem, e fica pelo meio do caminho, não consegue nem chegar até onde ia. Então, queridos, Jesus todo dia está chamando alguém. Mas o que importa é como que vamos estar diante do Senhor. Como que a nossa vida vai chegar diante do nosso Pai. Para onde iremos? Para onde iremos? Que possamos focar nisso. Focar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus nos chamou, naquilo que Deus nos preparou. Foi para encontrar com Ele. E enquanto Ele não vem nos buscar, que continuemos temendo ao Senhor e fazendo a obra dEle aqui nessa terra, para que muitos não se percam, porque nós também vamos ser cobrados. Muitas das vezes temos a oportunidade de falar de Jesus para alguém, e às vezes deixamos para lá, mas vamos ser cobrados, viu? Que nós possamos ficar cientes disso. Então, que nós possamos pegar essa palavra como um alerta para nós, como igreja, amados, irmãos, amigos que aqui se encontram no nosso meio. Que possamos nos preparar para encontrar com o nosso Deus e não negá-lo jamais, jamais. Continuemos firmes, abundante na obra do Senhor, dando glória, aleluia, a esse Deus que nos ama, que nos ama. A palavra não foi para colocar medo em ninguém, a palavra foi para te dar esperança, que ainda há tempo de conserto, há tempo de arrependimento, há tempo de mudança de vida, há tempo de temer a esse Deus. Ainda há tempo, queridos, que você nessa noite possa estar entendendo a palavra de Deus. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E peço ao Espírito Santo do Senhor que continue ministrando a palavra em nossos corações, no decorrer dessa noite, no decorrer dessa semana, no decorrer do tempo de vida que Deus ainda tem para nos dar. E eu convido você que fique de pé nesse momento. E possa fazer uma reflexão na tua vida. E olhar para dentro de você. E lembrar do nosso amado pastor missionário Hernandes. Será que se fosse nós teríamos a coragem que ele teve? Será que nós ia continuarmos cantando, estou seguindo a Jesus Cristo? Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto, não. Amém? Pedir ao pastor que esteja orando nesse momento.